Fala, meus consagrados, estamos aqui em mais um vídeo. Dessa vez um pouco diferente. Eu quero explicar pra vocês e contar a história do melhor RPG que eu já fiz. Foda-se, essa vai ser o vídeo de hoje. Então se vocês curtem um RPG mesmo, tudo assim, boladão, fica até o final que vocês vão gostar, que o bagulho é cabuloso, o RPG que foi. Ó, primeiramente, quem não manja o que é um RPG é assim, é um jogo simulado, tipo assim, eu vou lá, escolho várias pessoas pra jogar comigo e aí escolho o mestre da mesa. O mestre da mesa vai criar a história e vai coordenar tudo. Vocês vão poder, tipo, escolher ser guerreiros ou alguma classe assim, dependendo do tema do RPG. Que nem o nosso foi num tema medieval, tinha várias classes, magos, essas coisas, então o nosso foi assim. Aí eu fui o mestre da mesa. A gente começou com um amigo meu sendo mestre e eu assumi depois, porque aquele meu amigo ele não tava, tipo, conseguindo, tipo, usar a criatividade dele. E pra quem não sabe, um RPG o mais importante é a sua criatividade. Então vamos começar. Em resumo é tudo, um RPG é uma história simulada que vocês fazem, entram com seus amigos, com personagens, essas coisas. Ó, começou assim. Ele era o mestre da mesa. Começou bem quando, tipo, a gente tava criando e tal. Existiam, se eu não me engano, a raça dos humanos, a raça dos arqueiros, que eram humanos, só que, tipo, antecedentes de elfos, que é outra raça, fadas, magos e demônios. Essas eram as raças que tinham no momento. No nosso grupo tinha um arqueiro, tinha 2 piratas, um mago e um caçador de recompensa, que era eu na época. Nossa história começou assim. A gente teve a escolha de ir numa floresta ou então de poder ir numa festa. Era isso, 2 escolhas. A gente escolheu ir pra floresta. Nós se aventurou em uma floresta mágica. Nós éramos um grupo de caçadores, tipo, a gente matava e roubava tudo por dinheiro. Então a gente foi pelo menos investigar um pouco uma floresta que tava lá. Nós na floresta a gente encontrou uma casa, moleque. E só falando, eu joguei na zoeira o RPG, portanto, antes de achar essa casa, a gente achou uma menina estranha no meio da floresta. Eu ameacei ela com um tiro pra roubar o dinheiro dela, dane-se. Aí depois a gente começou a avançar mais com ela. E fomos lá, tipo assim, ela foi com nós, tá ligado? A gente recrutou ela e ela ficou na nossa equipe por um tempinho. Ela era um NPC. Aí depois nós achamos um tesouro cabuloso no meio de um bar. Aí chegou lá, né, o Todinho, né, que faz nossos vídeos comigo. E deu um chute e a gente perdeu o tesouro, foda-se. Aí depois a gente achou uma casa no meio da florestona, assim. Aí nós entrou, né, pra ver o que era. Aí os caras viram uma silhueta em cima da casa. Aí eu disse bem assim, eu pego meu revólver e já chego atirando lá dentro. Aí beleza, nós chegamos lá. Cheguei lá na linha de frente e descobrimos que era um cara, um assassino, assim. Aí perguntamos umas paradas pra ele. Aí os caras estavam conversando com ele, eu falei, foda-se, deu um tiro nele. Aí eu errei o tiro e tomei uma bicuda na boca e desmaiei. Foi isso a simulação. Aí os moleques mataram ele. Aí depois nós começamos a roubar os pertences da casa e achamos um mago ali embaixo, que falava que ia ter um impostor no reino e aquele cara que a gente matou ia ajudar a matar. Não, mais ou menos isso. Aí, né, como os caras estavam conversando com o cara, o Todinho ficou devendo 5 mil conto pra esse cara. Só por causa de favor e essas coisas. Aí eu falei assim, beleza, eu vou atrás da casa e mato ele com um tiro pelas portas, assim, pela parede. Aí cê é louco, matei o cara, vambora. Matei o maluco e é isso aí. Agora, aí vem uma parte total misteriosa. Nós saiu da casa, né, porque nós já tínhamos olhado tudo. Aí nós foi descendo assim, aí nós vimos uma luz, tá ligado? Ali embaixo assim. Porém nós olhou pra trás e descobriu que a menina que eu falei pra vocês lá atrás não tava conosco. Então, né, nós ignorou. Entramos dentro do bagulho que tava uma luz brilhante e descobrimos que eles estavam aprisionando um cara. Um cara que ele realmente queria matar o impostor. E aquele mago lá que falou pra gente que ele ia ajudar a matar o impostor, não, ele tava ajudando o impostor. Aí cê é louco, nós libertou o maluco e ele falou, ele agradeceu e falou que ia ter uma festa e um clube de luta lá na vila, no reino dos arqueiros. Como nós tava na floresta perto dos humanos e dos arqueiros, nós falou, beleza. O grupo foi lá pro reino dos arqueiros. Aí até lá, tudo de boa. Chegamos lá, entramos numa festa, pá, pipipi. Aí, mano, aí acontece o bagulho cabuloso. Era uma festa assim, tinha uma garçonete, tinha um cara de apostas e um anão, que também fazia aposta. Aí eu cheguei lá e falei, mano, eu bebo 3 litros de cerveja, eu vou no cara que faz aposta, aposto todo o meu dinheiro
Eu tava com 100 floris, que era a nossa moeda no jogo. Eu dobrei esse tanto pra 200 floris nas minhas apostas. Aí depois eu chavequei 2 garçonetes. Eu tive mais duas amantes. Aí depois eu fui no anão que tava fazendo charadas e com isso apostando dinheiro e ganhei mais 10 floris. Resultado, tava rico já, milênios de anos à frente de todos. Aí, né, de boa. Todo mundo começou a fazer essas apostas. Aí uma garçonete chegou em nós e falou. Ela viu que nós éramos guerreiros, perguntamos se ia lutar no clube de luta. Aí nós falou que ia. E ela foi com nós, tá ligado? Aí depois, no caminho, a gente, né, ela pediu um livro pra nós. Um livro pro Todinho, que era o nosso mago. Aí ele falou, beleza, deu o livro pra ela, vambora. Aí nós foi pro campeonato, pô, lutinha. Aí lá dentro, moleque, nós bateu em todo mundo, tá ligado? Só que eu não tava lá, porque eu fui pra prefeitura perguntar sobre quem podia ser o impostor, tá ligado? Sobre os reinos, assim, que eram inimigos do reino dos humanos, tá ligado? Eu fui mais intelectual nessa jogada. Aí, né, os caras estavam lutando lá, o prêmio era de 2.000 floris, se eu não me engano. E aí pronto, nós ganhou, todo mundo ficou com 500 floris. Porém, a partir daí agora é o segundo capítulo, meus amigos. Porque aí eu, o pai, o poderoso, o criador assumiu. Eu virei o mestre da mesa. Aí, né, eu virei o mestre. O que aconteceu foi, eu mudei a história um pouco. Eu botei que eu voltei do tempo da prefeitura e descobri que os reinos, tipo assim, inimigos dos humanos eram dos demônios e dos magos, tá ligado? Eu que tava inventando, eu tava conduzindo a história. Só que aí eu me tirei da história, já que eu era o mestre, ia ser difícil eu jogar e ser mestre ao mesmo tempo. Já que, pra quem ainda tá em dúvida, mestre é o que comanda tudo e simula as coisas. Então vambora, né? Aí, nós foi lá, né? Aí a gente foi lá, a gente tinha que ir lá pro reino dos elfos. Porque a gente ia buscar um impostor por lá, já que lá era caminho pro reino dos magos. Ia passar lá só pra ter certeza que não tinha nenhum lá. Porque elfo é uma raça, tipo, traiçoeira, tá ligado? Aí nós foi pra lá. É isso aí, chegamos lá. Pô, entramos numa loja. Isso aí, recebemos a notícia que estão roubando o carregamento dos elfos. E por isso a vila dos elfos estão em crise. E é isso aí, tá ligado? Aí, nós se hospedou numa casa pra passar a noite. E nessa casa, ela foi assaltada por um demônio, cê é louco. E aí, ele tava roubando nossos pertences, tá ligado? Porque na casa foi mais ou menos assim. A gente entrou e teve que tirar nossas armas, todas elas. Porque lá dentro tinha um pai de família e o seu filho. Porque senão o filho podia ir lá e se matar com as armas. A gente tava sem arma e o demônio entrou lá e roubou umas armas nossas. Porém, a gente acordou no meio da noite e derrotou ele. Aí a gente interrogou ele e descobriu que o impostor, ele ia ajudar o impostor, porque porque o impostor só queria mesmo causar discórdia entre os reinos, pra ir causar uma mini guerra entre os humanos, e os humanos precisarem da ajuda do reino dos demônios, ou então outra raça precisar da ajuda deles, porque aí eles iam se fortalecer, já que tem um clã oculto que queria atacar e fazer uma guerra. Mas ninguém sabe quem é esse clã até o momento, nunca ninguém na história soube. Aí nós foi lá falando, beleza, nós matou o demônio, né, já que ele já tinha falado tudo, e vambora. Nós foi pra biblioteca dos elfos, a maior biblioteca de todas, que tinha conhecimento de todo mundo. E é dos elfos, que é uma raça, tipo, muito mística assim mesmo, manja de tudo, os caras foda. Aí nós foi lá na biblioteca, pô, todo mundo, nós entrou lá e descobriu que era uma biblioteca mágica. A biblioteca começou a se reunir em volta de nós, assim, nós não achávamos os livros. Cê é louco, nós ficou perdido lá no meio. Aí uma luz brilhou pra cada um, e essa luz representava o desejo mais profundo de cada um. Todo mundo achou um livro no meio dessa luz que dizia tudo o que queria. Que nem o Felipe, nosso arqueiro, ele pegou um livro de como melhorar a mira dele com o arco e essas paradas. Os dois piratas acharam... Não, um dos piratas achou um livro de como melhorar a mira dele. O outro achou um livro sobre o clã oculto. O Todinho, que era o mago, achou um livro sobre a magia negra e como ela podia ser perigosa, porém controlável depois de um tempo. E é isso aí, tá ligado? Aí nós estudou e descobriu que um antigo elfo já tinha descobrido esse clã antigo. E ele era chamado de clã dos arcanjos / deusas. Aí, né, contava que ele já foi lá e estabeleceu contato com a deusa e que ele foi escravizado por ela. E ele pode ver o quão forte aquela raça era e tão temida. Aí nós estudou bastante sobre aquela raça um pouco na biblioteca e saímos, tá ligado? Aí nós foi lá depois pra uma outra loja só pra sair e já ir pro reino dos magos. Não tinha ninguém muito suspeito que podia ser um impostor lá. Aí, né, na loja, aí nós compramos umas paradas, pô. Aí um dos piratas queria uma espada.
Aí ele não tinha nenhuma na loja. Porém, o vendedor chegou nele e falou: Bro, tem uma espada lá embaixo no nosso porão. Só que ela é muito sagrada, tá ligado? Aí, ele foi lá, né? Desceu o porão e pegou a espada, velho. Aí ele falou que não poderia usar, porque era uma espada corrompida pelas trevas. Tipo, uma espada poderosíssima. A gente não tinha nível pra usar, mas que podia comprar pra usar no futuro. Então, senão eles podiam se corromper usando ela. Ele, ou o próprio pirata, no caso. Aí ele comprou a espada e levamos. Mas antes de ir embora, a gente perguntou pro cara onde ele tá arranjando o carregamento. Ele e os outros elfos, já que eles estão sendo roubados e o país deles está em crise. O reino deles. Aí ele falou que tem um sub-representante de um chefe dos magos que tá roubando a carretinha dos elfos, tipo, as entregas dele, pegando pra ele e vendendo pros elfos pelo dobro do preço. Então tava tendo uma crise, que eles estavam sendo roubados e comprando tudo que já compraram pelo dobro do preço. Aí e os magos estavam também comprando, por isso tava os dois reinos em uma mini crise assim. Aí, né, aí nós foi pro reino dos magos e o arqueiro nosso ficou treinando por lá, né, porque ele tinha que se aprimorar. Aí a gente chegou lá e aí a gente percebeu com outro vendedor que tipo assim, que o poder maligno, no caso que tava na espada do nosso pirata, era muito poderoso. Ou ele era tão poderoso mesmo, aquele poder maligno, que o mago que tava na loja vendendo alguns artefatos pra gente saiu correndo. Um cara cagão mesmo, tá ligado? Aí, né, tudo beleza. E nós pensou assim, mano, vamos se infiltrar no plano dos caras, tá ligado? Aí a gente se infiltrou no plano dos magos e começamos a ganhar a confiança do mestre deles. A gente começou a fingir a morte de alguns elfos pra poder ter mais confiança dele, com poções de paralisia. Deixamos eles paralisados do chão e roubamos as cargas deles. Aí o Felipe chegou, né? O Felipe é o arqueiro, é o nome dele na vida real, tá ligado? Aí, né, ele ficou muito poderoso, ele conseguiu uma ultimate. E o Edu, o nosso pirata, ele também conseguiu com a espada dele. Aí chegando lá, já tinha duas pessoas com um especial, uma ult. Aí chegamos no negócio e o piratão lá, o cara lá, não, o magão, chegou lá em nós e falou assim, que o nosso mago, o Todinho, era irmão dele. E o Atum, no caso o outro pirata, que não tinha espada, ele também era irmão deles, ou seja, são 3 irmãos. Aí eles começam a brigar, cê é louco, porque aí nós tínhamos que derrotar ele, tá ligado? Ele já fez muito mal pros elfos. Aí nós foi lá, entrou em uma batalha cabulosa, o Atum despertou o poder de mago dele, ele começou a soltar raio, esse era o poder especial dele. Aí o Hornet que entrou também, meu amigo aí, o moleque, entrou também aí depois no RPG mais tarde, mas entrou. O poder dele era manusear um canhãozão gigante de pirata, porque ele era o outro caçador de recompensa, ele fazia um canhão místico. O Felipe, lá o arqueiro, o poder dele era manusear a mana pra fazer um montão de flecha assim, cabulosa, com um monte de material e destroço. Todo mundo com especial, tá ligado? O poder do Todinho era manipular as pessoas como se fossem marionetes. Aí começou a briga e nós ganhou. Aí na hora que nós ganhou, teve uma arcanja, tá ligado? Uma mulherzinha. Ela descobriu que a gente descobriu que ela tava seguindo nós, tá ligado? Aí ela se revela ser uma deusa. E falou que a gente foi muito bem ali e tal. E que a gente foi muito bem, tipo, ela na verdade era aquela menininha que a gente achou lá atrás do RPG. Lembra que eu falei pra vocês, tá ligado? Ela era ela. Aí ela contou pra gente que ela só fez, tipo, abandonou a gente pra ver que rumo a gente ia tomar. E disse que a gente tomou um bom rumo. E também aparece na porta o demônio. Um demônio que na verdade era o elfo que vendeu pra gente a espada pro Edu e falou sobre o esquema. E ele conta que o plano dele era matar a gente nesse esquema, porque a gente tava se envolvendo demais, e matar o Edu com o poder da espada. Mas o Edu acabou usando ela e conseguindo dominar ela. Ele ficou mais poderoso ainda. E ele não esperava por isso. Então, inesperadamente, o demônio se rendeu e a gente leva o chefão e o demônio para um interrogatório, para ver quem é o verdadeiro impostor, porque é um dos dois. Aí, né, nós volta pro nosso reino com a arcanja junto com nós, porque ela tava ajudando a gente por enquanto. Aí depois nós falamos, começa a interrogar os caras. Aí o demônio lá confessa que era ele o impostor, que ele só queria, o objetivo dele era apenas vencer essa guerra. Mas agora já é tarde demais. Nós ficamos todo mundo curioso e na hora a deusa do nada bate na mesa assim falando, basta, cê é louco. Ela falou que isso vai acabar por aqui. Aí ela só subiu pro céu assim mesmo e a gente não sabe o que aconteceu depois. Aí, né, tava todo mundo de boa, tínhamos jogado o chefão dos magos lá na cadeia, né, porque ele era do mal.
E o demônio, eu acho que ele tinha morrido, nem eu lembro. Ele morreu, se eu não me engano. Na verdade, não. A gente olhou pro céu e viu uma deusa gigante, assim, com 6 metros de altura, 5, e um montão de arcanjas juntos. Aquela era a deusa suprema, e aí do nada começou a ouvir o rei demônio do chão e o exército dele. A guerra santa tinha começado ali. Toda a nossa jornada foi em vão. Aquela deusa mentiu pra gente, ela não gostou dos nossos atos, a gente matou muita gente no meio do caminho. Aí a guerra começa ali. No entretanto, o demônio vai pro lado dos demônios, tal, pipipipopopó, que nós estávamos interrogando. Aí acaba acontecendo uma coisa. O pirata, o Hornet no caso, junto com o Edu, o outro pirata, traem a gente. Vão pro lado dos demônios. O Dinho, o arqueiro, fica neutro. O Todinho e o Atum, no caso, os magos, vão pro lado das deusas. Todo mundo conversa. Aí, todo mundo vai tentar ganhar reputação com os seus mestres. No caso, a deusa suprema e o rei dos demônios. O Felipe só tá lá no meio olhando. Aí, né, a deusa diz pro Atum e pro Todinho que só vão matar quem for de coração maligno e não tiver no exército dela. Eles vão purificar o mundo. Aí o rei demônio diz que só vai confiar neles pra entrar no exército dele quando eles matarem os seus próprios amigos. No caso, todos os outros que não juntaram. No caso, o Atum, o Todinho e o Felipe. Aí nós começamos a se enfrentar. A batalha é curta. Nós sei louco, tava todo mundo lá já cansado assim. Aí quando ninguém nem esperava, o Hornet assim joga o Edu pra cima do rei demônio. Dá uma espadada na cabeça dele. Aí, né, o que ninguém esperava era que a deusa grita: mano, um demônio não pode morrer com uma espadada na cabeça. Eles têm 2 corações. Porque que nem num certo anime, aí começa com Nanai e termina com Tso, no Taizai. Eles passam por um ritual pra ficarem mais fortes e seu reinado durarem mais. Eles ficam com 2 corações e aprimoram seus poderes. Entretanto, aquele rei era uma farsa. O Felipe ergue 2 flechas místicas lá que ele conseguiu fazer e mata ele, perfurando os 2 corações de uma vez. Foi uma batalha rápida. Porém, entretanto, um mago místico acorda das profundezas e acaba corrompendo a deusa suprema. O mago Merlin, corrompido há milhares de anos, o fundador do reino dos magos, corrompe a deusa. Você é louco. E ele luta pelo lado dos demônios, porque ele tá corrompido. Aí a gente começa a brigar com a deusa. Você é louco, briga cabulosa. Ficou todo mundo a um passo da morte. Quando todo mundo ia morrer assim, todo mundo perigoso, a gente finalmente conseguiu matar ela. Tivemos que matar mesmo. O feitiço dela era muito forte. Ela não ia se libertar, nem se a gente matasse ele. Porque não era um feitiço de interligação. Ela tava real presa pra sempre naquela maldade toda. Aí o mago Merlin vem atacar a gente. Aí quando tá todo mundo pensando que é o nosso fim, que nós vai morrer, a deusa vai lá pro céu e diz que é impossível matar uma deusa. Numa forma dourada, assim, tipo, ela se encarnou no céu. Ela disse que ela perdeu apenas seu corpo físico, mas que ela ainda tá naquele mundo, protegendo as pessoas de bem. Aí ela foi lá e disse que cada um de nós, pelos bens que fez, vai receber a transformação arcanja. Todo mundo chega lá e abre um terceiro olho. Ela disse que aquilo é uma reação do corpo, que a gente só vai poder usar aquela transformação quando estiver à beira da morte. Ou seja, agora. Então a gente abre um terceiro olho, douradão assim, meio brancão, louco. A nossa mana fica infinita e aí nós começamos a atacar o cara. Começa a briga. Nós começa lá, o Felipe, todo mundo usa suas ultis, seus maiores poderes. Aí o mago fica à beira da morte também, porém, esse mago era forte. Ele vai lá e paralisa o tempo no meio dos ataques de todos e usa todo o seu poder em nós. A gente só tem mais uma chance de matar ele. Porém os dois estão machucados, os dois lados. Entretanto, nós conseguimos se reunir, fazer um ataque combinado com todas as outras juntas e matar o mago. A gente não tava olhando, mas em volta todos os reinos estavam vendo a gente. Cê é louco. Tava todo mundo vendo nossa briga. Infelizmente, depois de ver tudo aquilo, o reino dos demônios se retira, moleque, com seu rei abatido. O maior mago da história, que já juntou eles também, eles não tinham mais o que fazer. O reino dos demônios desiste, e as arcanjas vencem a guerra. Elas purificam o planeta dos homens de mal, e nós ganhamos aquela guerra. O modo arcanjo nosso é desfeito, porque não tem mais nenhuma situação de perigo, e ele só volta novamente quando a gente tiver à beira da morte mais uma vez. Então, né, todo mundo vive suas vidas, o RPG parece que acabou aí. Entretanto, depois de anos, é descoberto que uma seita maligna, que não gostou da humilhação que seu clã foi feito, o clã dos demônios, e eles resolvem reviver o deus dos demônios,
Que como a própria deusa disse, um deus não pode ser morto, porque são divindades. O deus não foi morto dos demônios. Ele foi, como eu poderia dizer, selado. E eles querem soltá-lo. Entretanto, aí já é continuação, moleque. Nem nós tá fazendo uma continuação pra RPG e eu vou contando pra vocês. É isso aí. Não sei se alguém vai ver o vídeo até aqui, mas se viu, valeu. Muito obrigado.